Bom, hoje, dando continuidade ao assunto de soluções, vamos aprender a calcular a concentração e quantidade de matéria, que até recentemente era chamado de molaridade, mas por uma sugestão da IUPAC, que é o órgão que regulamenta toda a química em si, passou a ser chamada agora de concentração em quantidade de matéria, que é representado dizer a concentração e quantidade de matéria. Vai ser a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Então, colocando em uma fórmula, vai ser da seguinte maneira. M igual a N1 sobre V. O que quer dizer cada letra dessa? M vai ser a molaridade, que é a mesma coisa que concentração em quantidade de matéria. N1, o número de mols. E V, o volume da solução, que sempre vai ser em litros. E a gente tem que ter em mente que o número de mols pode aparecer para ser calculado da seguinte maneira. N1 igual a M sobre M. Um M minúsculo e um M maiúsculo. O que quer dizer cada uma dessas letras? N, como vocês sabem, N1 vai ser o número de mols. O M pequeno vai ser a massa. E o M grande, a massa molar. Essa primeira equação que eu falei para vocês fica como sendo uma primeira equação da molaridade. E essa fica subentendida como uma segunda equação, só que aí falando em relação ao número de mols. Substituindo essa segunda equação na primeira equação, temos a seguinte equação. M, que é a molaridade, igual a M1 sobre M1 maiúsculo vezes V. E agora, esses novos termos, o que significa cada um deles? M, esse M aqui, deitado, itálico, é a molaridade. Esse M1 minúsculo vai ser a massa do soluto, que aparece na segunda equação como sendo a massa. O M1 maiúsculo vai ser a massa molar. E o V sempre vai ser o volume, que é em litros. Essa é a terceira equação
da concentração e quantidade de matérias. Eu indico sempre que quando for calcular a concentração em quantidade de matéria, utilize a terceira equação. Por quê? Porque ela é a mais completa, certo? Para não estar usando ou a primeira, se você for usar a primeira equação que eu mostrei, aí se não tiver o número de mols, não vai ter que calcular por fora o número de mols, então assim, vai tornar o cálculo extenso. E aqui já está mais completa, já com a junção da segunda equação, que é o número de mols, mais a primeira equação que foi estudada da molaridade. Então, aqui, essa terceira equação é mais completa, ok? É importante lembrar vocês que tanto na primeira equação e na terceira equação que eu demonstrei para vocês, a unidade da concentração em quantidade de matéria sempre vai ser em mol por litro, certo? E também é bom lembrar que é muito comum que ainda apareça para a gente calcular a molaridade ou concentração molar. Quando aparecer esses dois nomes, vocês já sabem que é concentração em quantidade de matéria, certo? Coisa que é muito importante comentar é que nesse assunto a gente pode falar em concentração de íons quando vamos trabalhar concentração em quantidade de matéria, certo? Eu vou agora resolver um exemplo tanto da concentração em quantidade de matéria quando se trabalha também a concentração de íons, ok? Então vamos ao exemplo. Digamos que tivesse 11,1 gramas de cloreto de cálcio adicionado a 250 ml de água. Então, qual seria a molaridade dessa solução? A fórmula que vai ser utilizada é a terceira equação, que é molaridade igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Como eu sempre falo, separem os dados que a questão está fornecendo e os dados que se necessitam para utilizar a fórmula. A massa do soluto, 11,1 gramas. A massa molar, não foi fornecida também no enunciado da questão. O volume foi fornecido como sendo 250 ml. E a molaridade é o que a questão está pedindo. Então, vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte: a gente precisa achar a massa molar do soluto, que nesse caso é o cloreto de cálcio. Como é que a gente acha a massa molar do cloreto de cálcio? Vai ser preciso fazer a soma dos átomos que compõem essa substância. Como é que faz? O primeiro passo de tudo é saber identificar na tabela periódica a massa atômica de cada átomo que compõe o soluto. Como nesse caso a substância é cloreto de cálcio, qual é a massa atômica do cloro? A massa atômica do cloro é de 35,45. Ao se fazer o uso do arredondamento, então podemos dizer que a massa atômica do cloro é 35. Qual seria a massa atômica do cálcio? A massa atômica do cálcio é de 40,078 gramas. Então, podemos fazer o uso da regra do arredondamento, sendo 40 gramas para facilitar o cálculo. Agora, como achar na tabela periódica a massa atômica de cada um dos átomos que compõem a substância de cloreto de cálcio, vamos agora calcular a massa molar, que é o primeiro passo. O cálcio aparece na substância só uma vez. Então, como a gente já sabe que a massa atômica é 40, se multiplica por 1. O cloro aparece duas vezes. Então, a gente coloca cloro, que possui a massa de 35 gramas, vezes o número de vezes que ele aparece na substância, que nesse caso é 2.
Fazendo a multiplicação de 35 vezes 2. 35 vezes 2 vai ser igual a 70. Somando, 40 mais 70 vai ser igual a 110 gramas por mol. Ok? Aí já esse valor de 110 gramas por mol é a massa molar do soluto M1. O segundo passo desse cálculo é a transformação do volume. Mas por que fazer a transformação do volume? Lembram que eu disse que o volume na quantidade de matéria sempre vai ser em litros, mas a questão forneceu o volume em ml. Como é que se faz essa transformação? Por meio da regra de 3, onde 1 litro equivale a 1000 ml. X litros vai equivaler a 250 ml. Fazendo o meio pelos extremos, fica 1000x igual a 250. X vai ser igual a 250 dividido por 1000. X vai ser igual a 0,25 litros, certo? Depois que faz a regra de 3, o resultado do volume que a gente obtém sempre é em litros. Finalmente, o terceiro e último passo é a substituição na fórmula, que nesse caso vai ser a terceira equação, que é molaridade, que é o M itálico, igual a M1 minúsculo, que é a massa do soluto, sobre a massa molar, que é M1 maiúsculo, vezes o volume. Substituindo os dados que a questão forneceu e os dados que a gente calculou no primeiro e segundo passo, fica da seguinte maneira: molaridade igual a 11,1 gramas dividido 110 gramas por mol, que é a massa molar que a gente calculou no primeiro passo, vezes 0,25 litros, que é o volume da solução que obteve-se através do segundo passo, realizando a transformação de unidades. Primeiro, sempre faça a multiplicação para depois realizar a divisão. Multiplicando 110 gramas por mol vezes 0,25, a gente obtém o seguinte resultado: molaridade igual a 11,1 gramas dividindo 27,5 gramas por mol por litro. Corta as unidades iguais e faz a divisão. Efetuando a divisão, a gente obtém o seguinte resultado: 0,4 mols por litro. Esse é o resultado da molaridade dessa solução, ou concentração molar, ou também a quantidade de matéria existente na solução que foi proposta. Por um acaso do destino, e na questão vinha pedindo a concentração em íons do soluto, que nesse caso é o cloreto de cálcio, se faz necessário fazer a dissociação iônica. Como é que faz isso? A substância não é cloreto de cálcio, que é CaCl2? Fazendo a dissociação iônica, fica cálcio 2 mais aquoso mais 2 cloro menos aquoso. Esse 2 mais e esse menos, o que são? São os íons, certo? Um é positivo e a outra substância, tecnicamente, tem que ser negativa.
dissociação iônica, qual seria a concentração dos íons do cloreto de cálcio? É a mesma que a gente calculou na molaridade desses íons. Vai ser 0,4 mols por litro. Fazendo a dissociação dos íons de cálcio aquoso mais 2 íons de cloro aquoso. O porquê desses resultados aqui? A gente tem que perceber que a relação dos íons de cálcio aquoso é de 1 para 1 para a substância cloreto de cálcio. Então, a concentração molar vai ser a mesma, 0,4 mols. Nota-se que a concentração dos íons de cloro é de 2 para 1 para a substância. Então, vai ser necessário fazer a multiplicação dos íons da substância vezes 2. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém a concentração molar dos íons de cloro, que é 0,8 mols, ok? Eu vou deixar um exemplo para vocês treinarem em casa. Aí, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, ou pelo Classroom, pelo WhatsApp, ou até mesmo pelo e-mail. É só solicitar a representante e ela repassa esses dados para vocês, certo? Até a próxima!